TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, tudo bem? Começa agora na TV Fortaleza o programa É Direito, o espaço criado nesta casa para tratar sobre leis. E hoje vamos conversar sobre uma lei federal voltada para garantir, para estabelecer os direitos das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, inclusive para as que sofreram abuso e exploração sexual, sancionado o ano passado. Estamos falando da Lei 13.431 e para batermos um bom papo e conhecermos mais sobre essa lei e seus propósitos, recebemos hoje no programa É Direito a vereadora Larissa Gaspar, do PPL. Ela que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza. Com ela recebemos também o coordenador da Unicef aqui no Ceará, Rui Aguiar. Rui, seja bem-vindo ao programa É Direito, vereadora. Obrigada para a gente também, vereadora Larissa Gaspar, né? Bom filho, a casa torna, o espaço é de vocês. Rui, a gente começa por você, né? Até para que a gente fale a questão dos direitos das crianças e dos adolescentes. A gente sabe que isso já existe legislação, mas essa mudança, ela vem garantir. O que é que vem garantir desta lei para o que já existia antes? Qual é a diferença? Bom, primeiro, realmente agradecer, é uma honra muito grande, né? A gente está aqui na TV Fortaleza e discutindo um assunto que para a gente é muito importante, porque é um assunto que está pendente há 30 anos. A Constituição brasileira esse ano completa 30 anos e numa negociação dos movimentos sociais, do próprio Unicef ali, naquele final da década de 80, os legisladores brasileiros anteciparam na Constituição o artigo 212, que é o artigo da prioridade absoluta. Um artigo que vinha sendo negociado internacionalmente e que depois ficou consagrado aí na Convenção dos Direitos da Criança. E nesta Convenção dos Direitos da Criança, que é de 89, no artigo 12, fala-se da participação de crianças e adolescentes, né? E dentro, um artigo específico é a escuta especial das crianças em processo judicial. Então, na verdade, desde 89 que existe, né, essa pretensão internacional de garantir, não é só como é um direito muito específico, que é um direito à participação. Quer dizer, não é só do ponto de vista do interesse judicial ou do Estado, é interesse também da criança que ela seja escutada de maneira adequada, né, em todo o processo judicial. Então, portanto, a gente está realizando um sonho de 30 anos, né? E o programa nos ajuda a estimular a demanda, porque a lei, embora seja uma previsão legal, ela não assegura a garantia. O que assegura a garantia é a demanda que a população faz para que o direito seja garantido, né? Então, você tem uma quantidade imensa de leis que são aí intocadas e que é a partir da demanda da população, então, das próprias adolescentes que são vítimas, que precisam conhecer essa legislação, não só as vítimas, todos os adolescentes precisam, então a gente precisa ter um nível de informação muito alto. Quer dizer, como é que você faz chegar a toda a população essa previsão de direito, né, que está garantida aí por essa legislação? Então, o trabalho do programa, e espero que a gente possa contribuir hoje nisso, né? Como é que as pessoas começam a demandar isso, né? De grande importância, né, vereadora Larissa Gaspar? A senhora, como representante, advogada, está à frente da Comissão de Direitos Humanos, sabe e vê no dia a dia, como parlamentar também, a necessidade de que as pessoas tenham a informação, conheçam os seus direitos. Com certeza, Karine. É muito difícil a gente falar de acesso a direitos quando a população sequer conhece os seus direitos, né? E aí o que a gente sempre fala, que as legislações, elas são importantes, né? Elas são uma conquista da população, das instituições que trabalham em determinada temática. Sempre digo que o direito, ele não é dado, ele é conquistado, né? Um processo de luta, de cobrança da sociedade civil para que venham as leis.
Só que mais do que as leis é preciso que a política pública ela se implemente, né? Essa legislação ela vem reforçar uma necessidade fundamental das crianças e adolescentes, esse direito à participação, a falar, a ter a sua versão, né? O seu entendimento, a sua percepção daquela situação relatada. Por que a gente pode dizer que isso é importante? É importante porque é a visão da criança e do adolescente que foi vítima do que aquilo representa, de como aquilo afetou, né, a narrativa da situação. E ele poder contar isso da forma adequada, É né? o cumprimento da justiça em última análise, porque aí a justiça está relacionada a essa decisão que fica mais próxima da verdade. E o modelo que nós temos e que vigorava até o ano passado é um modelo bastante precário. Quer dizer, a criança sofre é vítima de uma exploração sexual, por exemplo, de alguma maneira a denúncia é feita, né? É recebida a denúncia e aí começa um segundo momento, um segundo né? momento. A burocracia de essa criança não ser atendida, ouvida ou assistida por uma pessoa que entenda. E aí às vezes ela é atendida por uma pessoa ligada a uma ONG, por exemplo, o caso chega a uma denúncia que vai ser atendida por uma delegacia que nem sempre é a delegacia especializada, porque às vezes a delegacia especializada não está de plantão ou não está no horário que a delegacia funcione ou tem algum impedimento, como é o caso do interior, onde não existem delegacias especializadas. Depois tem uma terceira fase, que é no processo judicial. Em todas essas fases, a criança ela sofre, não exatamente não é vítima do mesmo crime, mas ela é vítima de outro do processo, né? Porque ela relembra e sofre novamente, passa a viver tudo que passou no caso, no crime. Então, esse processo de revitimização é a principal característica do modelo atual, né? O modelo que estava vigente até 2017, antes da lei. Não quer dizer que a implementação começou. Você tem estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde você já tem uma tradição de depoimento no judiciário de crianças. Mas essa lei ela traz uma inovação que ela define o que é a entrevista antes do processo judicial e o depoimento, né? Então, tem muita coisa ainda para a gente se adaptar e negociar, porque a inovação da lei não é só o depoimento especial, é a integração dos serviços em torno da escuta da criança. Que vai permanecer durante todo o processo, né? Exato. Sim. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas já a gente está de volta, continuando o programa Direito. Hoje a gente falando sobre a questão de garantias dos direitos das crianças e do adolescente, baseado na Lei Federal de número 13.431, sancionada o ano passado. A gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Estamos de volta, o programa Direito de hoje abordando uma lei federal. É a lei de número 13.431. Esta vem estabelecer um sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência. Entre elas, são vários exemplos, mas a gente pode dar como exemplo também o abuso e a exploração sexual. Participa conosco a vereadora Larissa Gaspar, do PPL, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal, como também o coordenador da Unicef aqui no estado do Ceará, Rui Aguiar. Rui, a gente inicia agora, até pegando como gancho o que você falou, antes de começarmos a tratar a gravar o programa, a gente estava batendo um papo, e você bem citou que, falando em relação a delegacias especializadas, existem países que não têm essa visão da delegacia especializada, né? Um grupo como um todo
que trabalhe em conjunto, que tenha esse conhecimento e, claro, sempre vai ter alguém dentro de cada assunto, de determinada necessidade que vai conseguir trabalhar e tratar da questão. É o que nos leva à questão da formação. Em que medida, e a formação dos agentes públicos de segurança, ela deve ser tanto uma sólida formação inicial como uma formação continuada. Então, por exemplo, na formação inicial, você tem que ter conteúdos muito claros sobre direitos de crianças e adolescentes e formas de abordagem de crianças e adolescentes. E na formação continuada, você receber a atualização. Então, a gente até pode se perguntar em que medida a Força Policial do Ceará e o Sistema de Garantias recebeu a notificação de que existe esta nova lei e que existe uma nova forma de tratar. Então, isso, um primeiro passo de implementação era reforçar a formação continuada para que as pessoas tivessem, né, ciência desse novo formato, desse novo modelo, dessa nova abordagem. Na verdade, não só referente a essa lei, mas tantas outras que existem. Mais ou menos o papel que a gente faz aqui no programa, que é informar, dizer a existência dessa lei e de que maneira que ela funciona, né? Agora, em vários países, você, por exemplo, não tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele existe no Brasil como uma inovação legal, mas também vinculada a uma característica muito própria do país e uma tradição antiga, que era o Código de Menores, e que a gente precisou fazer uma mudança radical de sair do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem um contexto local muito próprio, como é o caso também das delegacias especializadas, da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, né? Então, você vai em função do contexto e das desigualdades sociais. Quer dizer, como você tem no Brasil claramente desigualdades relacionadas a gênero, isso justifica uma delegacia da mulher. Você tem desigualdades relacionadas à idade, você tem delegacias especializadas para a criança e adolescente e para o idoso. Então, isso está muito relacionado ao nosso contexto, à nossa história, à visão, à cultura. Então, infelizmente, a gente precisa disso. Agora, toda a força policial e todo o sistema de garantias e todo o poder judiciário precisam ter a informação de que existe uma nova forma de abordar a criança vítima de violência ou testemunha de violência. Vereadora Larissa Gaspar, a senhora acha que nós nos adequaríamos a, por exemplo, né, não trabalharmos com essas delegacias especializadas? Eu acho que num futuro bem distante, Karine, a gente poderia caminhar para isso. Nesse momento, não, sobretudo nessa conjuntura de retrocesso, de retirada, de desmonte da nossa Constituição e das políticas públicas que foram construídas. Eu não vislumbro e da própria falta de informação, essa perspectiva, né, a curto prazo. Falta muito ainda para a gente chegar nesse nível, né? E assim, a lei, ela é, sem dúvida, uma conquista. Agora, o grande desafio é que os governos realmente possam destinar, né, os recursos necessários a promover essa formação tão necessária que o Rui abordou aqui na fala dele, tanto, né, no início, no ingresso desses servidores, né, no serviço público, mas durante toda a sua permanência, né, a formação inicial e a formação continuada, que é uma carência muito grande. Aí eu falo a nível de município, por exemplo, a formação dos nossos conselheiros tutelares. A gente tem recurso previsto, mas quando você acompanha a execução orçamentária, você vê que quase nada daquilo que foi destinado foi executado. Então, precisa que haja um controle social muito grande para cobrar que realmente esses recursos previstos eles sejam executados. Um outro grande desafio que eu vejo é a integração de todas as políticas, né? A integração do judiciário com a delegacia, com os serviços também ofertados pelo município, né, pela AFUNCI, pela Rede Aquarela, pelos serviços de abordagem de rua, que estão também super deficitários, porque a gente não tem investimento, não tem execução orçamentária. Então, é um desafio grande para que essa criança, esse adolescente, ele não passe por todas essas instâncias, né, contando essa história por diversas vezes e sofrendo de novo aquela dor, relembrando toda aquela violência sofrida, porque com certeza isso causa dor, causa sofrimento psíquico, emocional, cada vez que ela precisa
contar de novo toda aquela violência sofrida. E é um né? trabalho que se expande, é um trabalho, não é um problema que se expande também à própria família, né? Com certeza, a família é afetada de modo muito perverso, a vizinhança, aquela criança, aquela família fica toda exposta, né? A comunidade toda fica sabendo. E muitas vezes essa violência, é preciso que se diga, é perpetrada pela própria família. Exato. Infelizmente, cerca de 70% dos casos de violência sexual contra criança e adolescente é perpetrado pela própria família, pelo pai, pelo tio, pelo irmão, pelo vizinho, né? Como Então, também conversamos, a gente tem uma estimativa de entre 2.000 a 3.000 casos ano, né? E como a gente bem citou, esse são os que nós temos conhecimento. Exatamente. Né? E sem contar, e mesmo assim com esse número que se torna grande para a nossa capacidade de trabalho hoje, né? A gente vê e a gente tira daí a necessidade de que a gente precisa avançar e correr o quanto antes com isso. Eu ressaltaria também dois fatores importantes. O primeiro é a perda que a gente tem tido nos últimos anos de financiamento para ONGs, instituições, associações comunitárias, terceiro setor que trabalham diretamente com crianças e adolescentes. Então, essa perda, o fechamento de várias instituições que trabalhavam, por exemplo, em Fortaleza, no combate à exploração sexual. Nos últimos 10 anos, nós assistimos a um fechamento. Eu dou apenas um exemplo. A Associação Curumins, que tinha uma liderança nisso, um trabalho tão e a bonito, imensa é falta que faz a Associação Curumins hoje, né? E outras instituições. Então, é muito importante pensar, né, isso que a vereadora falava, na articulação, mas também da reestruturação, da retaguarda, do atendimento a crianças e adolescentes vítimas, porque é um número muito alto. Um segundo ponto que eu traria, que de repente a gente poderia fazer um debate, é o direito ao atendimento psicológico. Sim. Né? Isso para mim hoje não pode ser encarado como um luxo, sabe? Quer dizer, o atendimento psicológico época, não é um serviço para a classe média. Tem uma necessidade muito grande. Você imagina o que é uma menina na periferia de Fortaleza que assistiu e assiste, assim, ali ao vivo, a execução de colegas, de amigos. Como se isso fosse natural. Como se isso fosse natural. O que é que isso significa do ponto de vista de constituição emocional? Né? E como isso pode ser trabalhado. Né? Então, por exemplo, a gente não tem o atendimento, e digo isso porque nós estamos acompanhando pelo Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes, a gente tem procurado encaminhar o atendimento psicológico das famílias que são vítimas e a gente não encontra. Não encontra vaga, não encontra... Não tem no CRAS, então, não os tem serviços rede não estão... Aquarela. Então, tem aí uma necessidade. Né? E se a família não procurar, o serviço às vezes não procura. Não procura. Porque não faz a busca ativa, não tem a busca não tem a abordagem e não tem a busca ativa não é porque os profissionais não queiram, é porque às vezes os protocolos também não estão definidos. Os profissionais não têm a orientação de que devam fazer a busca ativa. Então, eu acho que no caso específico dessa lei, um grande desafio vai ser a definição de protocolos integrados. E aí tem um papel importante o Parlamento Municipal e o Parlamento Estadual, que terão que trabalhar juntos, né? Porque alguma coisa no processo todo não é só de iniciativa do poder público municipal, mas uma integração do Parlamento Estadual com o municipal seria muito importante para a gente ter o mais rápido possível um protocolo de integração do serviço. Eu acho que seria a nossa partida, seria né? Para que comece a se organizar. Sem um protocolo não é possível, porque os profissionais não se sentem autorizados a executar sem este protocolo. A lei em si, ela orienta, ela informa para que caminho nós vamos. Mas eles precisam conhecer seus limites. Né? O caminho da política pública tem aí os seus caminhos próprios também. E aí, nessa perspectiva, eu reforço mais uma vez a questão do investimento, né? Porque a gente sabe que hoje as equipes desses vários serviços socioassistenciais, CRAS, CRES,
Rede Aquarela, programas de abordagem de rua, elas estão muito reduzidas, né? Em função da crise econômica, em função da falta de priorização, por uma série de fatores. Sim. E aí faz com que os poucos profissionais que existam no serviço, no próprio serviço, eles têm uma demanda enorme, né, que chega, que busca e que às vezes impossibilita que ele inclusive saia para fazer essa busca ativa, né, para buscar conhecer a situação ali do território no qual ele está inserido. Né? E o protocolo técnico, ele é importante para a proteção do profissional. Sim. Quer dizer, o profissional ele precisa ter algo que regule a sua atuação naquele caso, né? Então, vários processos não são hoje regulados dentro dos diversos serviços, educação, saúde, assistência social. Por exemplo, existe uma lei do deputado Mário Mamed que cria nas escolas as comissões de notificação de violência, né, contra a criança. Foi feito um tremendo esforço, uma grande divulgação dessas leis, mas não se criaram os protocolos. Então, como é não que a escola atua? Notifica para onde, né? Para onde? Como é que, que a diretora ou a coordenadora pedagógica, a pessoa que acolheu, né, a escuta da criança, se protege nisso? Então, esses protocolos são realmente muito importantes. Na área da saúde, isso é mais claro. A área da saúde ela é toda regulada por protocolos, mas a área de educação e de assistência social ainda não caminharam tão bem quanto a saúde. E os sistemas são, tanto de educação como de assistência social, são inspirados nesse conceito de sistema único que é o sistema da saúde. Parece que está faltando inspiração para essa parte mais técnica dos protocolos. A gente vai fazer mais um intervalo, né? Uma paradinha, já a gente continua o nosso bate-papo aqui, tratando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. A gente volta já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. O programa Direito está de volta e a gente inicia mais uma rodada desse bate-papo, dessa conversa, onde a gente trata dessa, podemos dizer, dessa nova legislação federal, que é a lei de número 13.431. Essa veio estabelecer um sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes que são vítimas de violência, né? Na verdade, em resumo de palavras, seria ouvir e assistir essas crianças da maneira adequada. Vereadora Larissa Gaspar, a gente, dentro do nosso bate-papo, por 2 momentos, você reforçou a importância, né, desse reforço no sentido das políticas públicas voltadas da questão dos investimentos. Por que isso é tão necessário, né? Eu acho que vale a gente destacar isso aí. Porque, primeiro, para a gente garantir esse atendimento, essa escuta adequada, a gente precisa de profissionais capacitados. Isso requer recurso, né? Isso requer investimento. Requer também que os espaços de escutas, eles sejam também espaços adequados, lúdicos, né? Que promovam um ambiente acolhedor e que na maioria das vezes não são. São espaços pensados para os adultos, espaços frios, né? Sem nenhuma estratégia que possibilite a criança ou adolescente se sentir à vontade, né? Se sentir acolhido, se sentir bem naquele espaço. Então, a infraestrutura física desses espaços também é importante. Segundo, a gente precisa de diálogo, né? De intersetorialidade, de articulação permanente entre os serviços e precisa também de ampliação dos serviços. A gente tem aqui em Fortaleza 1/4 da nossa população formada por crianças e adolescentes. A gente tem uma delegacia especializada apenas. No interior do estado não tem nada. Inclusive eu solicitei ao governador que fizesse a ampliação das delegacias especializadas de criança e adolescente para o interior do estado, porque a gente tem aqui um índice
de violência sexual contra criança e adolescente Muito grande. muito alto, né? E quando a gente vê as estatísticas, né, elas estimam que apenas 7 de cada 100 casos são denunciados, né? Com essa demanda que chega. Já é um número altíssimo, imagine se a gente for pensar nessa demanda reprimida, que não sai do âmbito doméstico, do âmbito familiar, que fica ali em sigilo pela própria família por diversas razões. Então, o investimento é muito necessário, inclusive para garantir também o acompanhamento dessa criança e desse adolescente, né? Que tudo bem, feita a denúncia, o processo continua seguindo, mas e como é que fica aquela criança, aquele adolescente física, emocional, psicologicamente, e a família também dessa criança e adolescente que sofreu uma violência. Então, é preciso que os CREAS estejam estruturados com equipes de psicólogas, de assistentes sociais, que os CRAS, da mesma maneira, o CRAV, que já é uma estrutura do Estado para atender as vítimas de violência, o programa Rede Aquarela aqui do município, que eu também solicitei ao prefeito a ampliação para todas as regionais, porque hoje só funciona em 3 regionais. Os próprios conselheiros tutelares, eles precisam ter estrutura para fazer o encaminhamento dessas crianças. Nas visitas que a Comissão de Direitos Humanos fez aos conselhos, a gente identificou que falta até combustível para os automóveis. Como é que o conselheiro vai se locomover, vai levar aquela criança para, enfim, fazer um exame de corpo de delito, né? Ser atendida no CREAS por uma psicóloga. Então, a gente precisa de recursos para garantir o funcionamento e a ampliação de todas essas estruturas. A gente ouvindo o esclarecimento da vereadora Larissa, Rui, a gente vê o quanto a rede, né, ela tem um número de pontos, que a gente pode dizer assim, chamar de pontos, né, de setores, que fortalecem esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto ainda tem que se fazer para que, por exemplo, essa, entre inúmeras leis existentes, ela realmente venha vigorar como deve ser, né? Exato. Não, e o desafio é muito grande, porque a gente tem assistido, não só em Fortaleza, mas no Brasil todo, alguns retrocessos. Por exemplo, há 30 anos atrás, quando os movimentos sociais iniciaram o trabalho, o grande tema era criança na rua. Então, nos últimos 5 anos, a gente tem assistido a volta das crianças à rua. E não só a rua da Aldeota, né, da Regional 1 e 2, mas, sobretudo, nas ruas na periferia da cidade também. Então, o problema se expandiu, com imensas possibilidades, né, de exploração do trabalho infantil, de exploração sexual, etc. E com a redução do número de ONGs, por exemplo, trabalhando, ou redução de equipes que faziam o atendimento direto. Porque também havia a expectativa de que o sistema da assistência social se ampliasse rapidamente e suprisse algumas demandas. Então, nem a gente teve a ampliação esperada na área da assistência e tivemos um corte significativo da força de trabalho do terceiro setor. E precisamos das duas coisas, quer dizer, a gente precisa reforçar o apoio, e o apoio internacional também. Desde no início dos anos 2000, você tem uma queda de aportes de recursos de financiamento para o terceiro setor. Então, é preciso fazer esse esforço, quer dizer, e mostrar que existem problemas sociais no Brasil que merecem a atenção de todos, né? Inclusive de financiadores internacionais. Então, isso é uma coisa importante. Mas dentro do orçamento municipal, é possível também fazer uma ampliação. E a ampliação do orçamento da criança é, de fato, um investimento. Porque grande parte dos problemas que você tem em seguida são em outros pontos, né? decorrência da falta de investimento na infância, né? Então, por exemplo, a Fortaleza tem feito um trabalho muito interessante na área da primeira infância, né? Aí, o Cresça com Seu Filho, eu acho que é um bom exemplo disso. Mas a gente tem aí uma falha de atuação que não é só de Fortaleza, é de várias cidades brasileiras, por exemplo, nessa faixa que vai de 12 a 17 anos, a faixa da adolescência, e de 6 a 10 anos. Então,
tem serviços muito especializados. Por exemplo, 6 a 10 anos, a gente precisa de uma atenção muito especial porque esta violência sexual, por exemplo, ela é muito característica nessa faixa etária. Os crimes de pedofilia estão relacionados aí a essa faixa de 6 a 10 anos. E tem um vazio de política pública aí. Depois você vem na adolescência, e aí você tem o que é mais grave, homicídios na adolescência e gravidez na adolescência. São quase 6 mil meninas grávidas em Fortaleza. Alguns casos de gravidez são decorrentes de exploração sexual. Tem muito trabalho para ser feito. Tem muita coisa para ser feita e dentro disso, né, vereador, eu acho que vale a gente reforçar e falar um pouco do trabalho feito aqui na casa. A senhora que sempre procura levantar essa questão, esse debate, a própria Comissão de Direitos Humanos, o que é que a gente pode agora reforçar com a chegada dessa legislação, né, puxando isso para dentro do município, qual é o papel que a gente pode, nesse exato momento, dizer que se pretende ser feito e fortalecido? Eu acho que para que essa lei se efetive, né, a nível de município, o principal foco seria realmente a estruturação dos serviços que já existem, né, como a estruturação e ampliação da rede Aquarela, para que ela esteja mais próxima da população, a estruturação dos acolhimentos institucionais também, que muitas vezes essas crianças são encaminhadas para esses abrigos e demanda realmente que tenha uma equipe técnica qualificada, né, e também numa quantidade adequada para dar conta de todas aquelas crianças e adolescentes que ali se encontram. Tem a questão também do fortalecimento dos conselhos tutelares, que precisam de estrutura necessária para funcionar adequadamente, dar conta da demanda. Os que já existem, os conselheiros apontam que são insuficientes, que o número deveria aumentar, né, pelo próprio contingente populacional do nosso município. A gente apresentou algumas emendas nesse sentido, tirando o recurso da publicidade, destinando ao fortalecimento dos conselhos, mas foram rejeitadas. E de todo modo, eu acho que nos cabe aí como tarefa legislativa o acompanhamento da execução orçamentária, né? Cobrar que realmente o que foi previsto, que poderia ser melhor, né? Mas que pelo menos o que está previsto na lei orçamentária possa ser cumprido, para a gente garantir essa formação continuada de profissionais, para a gente garantir estruturas adequadas, né, ao funcionamento dos serviços que já existem. E também fortalecer as equipes de abordagem de rua, que houve também um grande... uma perda, né, uma descontinuidade. De Isso, né, a gente tinha ressaltando muitas pessoas... que não é um trabalho fácil, né? Não é fácil, né, requer também uma formação adequada e é muito importante para identificar e trazer aquelas pessoas que não conseguem quebrar com esse ciclo da violência, né? Eu acho que também, assim, uma reflexão um pouco mais política, quem sabe, o Ceará, ele é modelo para várias coisas na área da infância, né? Sobretudo na educação, né? O grande salto que o Ceará deu em educação e em saúde, com o lançamento, né, agentes comunitários de saúde, programa de saúde da família, foram inovações criadas no Ceará. Eu acho que esse caminho, quer dizer, de você descobrir singularidades locais é muito importante e isso tem que ter um reflexo no orçamento. Até esse momento, grande parte dos estados brasileiros estão trabalhando dentro dos limites e das possibilidades do Sistema Único da Assistência Social. Eu acho que aquele prefeito, aquele governador que descobrir que precisa ir além da política nacional e fazer um olhar para o local, para encontrar a singularidade local, encontrar os caminhos de investimento local, e já vai fazer a diferença. Esses aí farão a diferença. É preciso encontrar um caminho próprio para além da política nacional. Até porque, com esse governo que aí está na presidência da República, houve corte de mais de 90% dos recursos destinados à proteção social básica, à proteção social especial. Então, houve um verdadeiro desmonte das políticas de assistência social, assim como houve para a habitação. Onde a necessidade era o reforço, né? Exatamente. Tem que ter a percepção do investimento. É investimento social, não é só gasto social.
é investimento, quer dizer, é um investimento... Quando a gente fala desse investimento, a gente não está tratando só da necessidade do dinheiro, né? A gente sabe que não é, mas como bem reforçou a vereadora, você também, Rui, falou, é a questão do capacitar, dos profissionais adequados. De ter serviços realmente ter, de ponta, exatamente. quer dizer, você tem toda a condição hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem uma infraestrutura universitária que é capaz de formar em rede contingentes muito grandes de profissionais. Você tem conhecimentos, você tem tecnologia, você tem uma série de facilidades que estão à disposição. O que não está à disposição é recurso específico para a área da assistência social. Quer dizer, este orçamento que nós temos hoje para a área da assistência social, ele é insuficiente para fazer frente às demandas da população. E precisa ser revisto e repensado. Precisa ser revisto, né? E não pode ser vinculado apenas ao plano nacional, né? Que já foi uma grande conquista você ter o estabelecimento de um sistema único de assistência social. Mas o que a gente tem que refletir é qual é, de fato, dentro de um estado pobre como é o Ceará, de uma cidade pobre como é Fortaleza, quais são as necessidades de investimento que você tem que fazer a mais na área da assistência social para que sejam garantidos os direitos das crianças e adolescentes e das suas famílias. É um pontapé inicial para que esse mapeamento seja feito e trabalhado da melhor maneira. A gente está chegando ao final do nosso programa, né? E eu gostaria que, antes das considerações finais, Rui, a gente pudesse reforçar informar para quem está nos assistindo, quem quiser saber mais detalhes ou conhecer mais sobre o que realmente vem trazer essa nova legislação, suas diferenças, seus direitos, a quem é que a população pode e deve recorrer? Com os CREAS, né? Centros Regionais Especializados de Assistência Social, acho que é a porta de entrada, né? Aí para esses casos de violências já concretas, né? Estabelecidas contra crianças e adolescentes. Mas todo o sistema tem que ter essa capacidade, né? Capacidade de responder à população. Nós temos essa obrigação. É, obrigação, todos verdade. Nós. Rui, muito obrigada por sua presença, é um prazer, uma agradeço, honra, né, vereadora Larissa? Se tiver a oportunidade da gente discutir saúde mental como direito, puxa, eu acho que seria muito importante. Com certeza, não faltaram outros momentos, já se deixa a pauta, né, a sugestão como pauta aqui pra gente, e a gente agradecer a sua participação e saber que a gente pode contar com a sua presença dentro desse assunto, entre outros, também sugeridos. Obrigada, Rui. Vereadora Larissa, obrigada também por sua participação. Imagina, Karine, eu que agradeço a oportunidade, a gente fica à disposição sempre que for preciso. Que bom. Alguma palavra, Rui? Não, muito obrigado. Ok, a gente vai ficando por aqui, mais um programa É Direito, né? Realizado e feito nesse bate-papo que hoje a gente veio levantar essa questão de conhecer um pouco mais, de saber um pouco mais sobre essa nova legislação que vem reforçar os direitos das crianças e dos adolescentes. A gente agradece a sua companhia, né? Não esqueça que a gente tem esse encontro marcado toda sexta-feira, às 9 horas da manhã aqui na TV Fortaleza, canal digital 61.4. Obrigada e não esqueça, sempre a gente reforça e lembra você do que é direito, você deve cobrar. Até mais. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.